Olá, queridos amigos e seguidores do nosso canal no YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Zarcel Idessirê, hoje para falar a respeito de um assunto bem interessante, no que se diz respeito à religião tradicional Yorubá, conhecida como Ixexelarbá ou como Essim Ibilé Yorubá. O tema do vídeo de hoje é energias e necessidades energéticas. Ou seja, é sabido por muitos que a religião tradicional Yorubá é composta por várias divindades. Dentro do conhecimento que eu possuo, nós acreditamos em Olodumare, que é o Ser Supremo, conhecido como Olorun, Iledumare, Idumare, Olodumare. Ou seja, ele possui vários nomes. A esse Ser Supremo, nós não fazemos nada diretamente, pois acreditamos que tudo que esse ser poderia ter feito pelo ser humano, ele já fez no processo de criação. E acreditamos que é dele a origem da existência. Acreditamos também que a sua força, ela se encontra numa certa distância energética do mundo no qual nós vivemos e que o mesmo delegou aos Irumolé, que são as divindades, os poderes e as suas respectivas missões dentro do equilíbrio, para que estes pudessem administrar o mundo no qual nós, humanos, vivemos. Sendo assim, dentro da nossa crença, nós acreditamos que quando estamos cultuando os orixás, de forma indireta, nós estamos cultuando Olodumare, o Ser Supremo. Existem alguns sacerdotes que defendem a tese que o ebó, o sacrifício feito mediante a orientação do oráculo, tem como finalidade também chegar ao Olodumare, e que o encarregado disso é Exu. Lembrando, para quem não compreende, que existe uma diferença grande entre ebó, bibó e outros rituais que nós, devotos dos orixás, praticamos, né? Para quem deseja se aprofundar no assunto, nós temos nesse canal um vídeo no qual eu explico as diferenças e as finalidades desses rituais, né? Entre ebó, bibó, etutu, enfim, né? Depois de Olodumare existem várias divindades, né? Conhecidas como Irumolé, e também existem os Ibamolé, né? Essas forças têm como objetivo ajudarem o ser humano no seu crescimento e no seu desenvolvimento, intelectual, mental, respectivamente emocional, material e espiritual, né? Então o culto a cada divindade tem essa finalidade. A forma como a religião do orixá se organizou no território Yorubá varia um pouco de região para região. Mas o que observamos é que, na maioria das vezes, né, existem as famílias, onde dentro daquela família existe uma divindade tutelar, uma divindade que é cultuada por todos os membros daquela família, onde existe também a individualidade, as divindades que cada pessoa daquela família cultua, né, e existem as divindades mais populares na região aonde aquele grupo vive. Então é comum em cidades como Oxogbo toda a atenção ficar mais voltada para a divindade Oxum. Não significa que em Oxogbo só se cultua Oxum ou que todas as famílias de Oxogbo só se cultua Oxum. Isso não é verídico. Nós temos sacerdotes em Oxogbo do culto de vários outros orixás, né? Então isso é lenda, é mito. Inclusive, alguns anos atrás, eu já havia feito um vídeo, na época que eu gravava os vídeos no Facebook, falando sobre isso, tá? Para que nós possamos ser um pouco mais objetivos, então, eu já deixei claro essa questão, né? De como funciona dentro da religião tradicional Yorubá e como eles se organizam em território Yorubá, né? O que acontece? No Brasil, e aqui na diáspora, o culto ao orixá ele se popularizou de uma forma um pouco diferente, né? Ou seja,
onde muitos orixás, vários, são cultuados dentro de uma mesma família, o que é totalmente aceitável, desde que isso seja feito de uma forma coerente. O que seria uma forma coerente? Nós temos sim na Nigéria, entre o povo Yorubá, pessoas que são iniciadas em várias divindades e que lidam muito bem com isso e que cultuam essas energias e que conseguem compreender a finalidade de cada uma em suas vidas, né? No Brasil, durante muito tempo, no candomblé, ainda é assim até hoje, as pessoas são iniciadas em um orixá só. Com a chegada da tradição Yorubá em algumas famílias, ficou comum a iniciação em vários cultos, o que eu repito, na Nigéria, em vários lugares é comum e aceitável, desde que haja uma coerência. E quando eu digo coerência, se diz respeito a uma determinada questão. A religião do orixá, ela é uma religião progressista, né? Ou seja, ela busca e ela visa o progresso, o crescimento, né? Sendo assim, todo ritual precisa ter essa finalidade, de acordo com a individualidade do ser. Então, o que é inadmissível no meu ponto de vista? As generalizações. Isso é muito perigoso e muito negativo para o culto e para as pessoas. Então, por um exemplo, uma pessoa dizer, né, ou um sacerdote defender essa ideia e vender isso, de que todos, independente das suas necessidades, precisam ser iniciados em determinadas energias, ou precisam ter um assentamento, ou precisam cultuar, enfim, isso é lenda, isso é mito, gente. Isso, na realidade, no meu ponto de vista, é uma busca de se vender um produto, né, para uma quantidade de pessoas. Eu, particularmente, não acredito que, mesmo que todos os seres humanos tenham um grupo no plano espiritual, que todo ser humano tenha necessidade de cuidar de Egbé. Não acredito. Eu acredito, assim, que todos nós temos um grupo no Orum. Todos nós temos companheiros no Orum. Mas isso não significa que todo ser vivo tem que cuidar de Egbé. Não. Porque quem não é praticante da religião tradicional Yorubá acaba não cultuando. E existem várias pessoas que não são. E um outro detalhe, mesmo aqueles que são, eu acredito assim, existem pessoas que têm muito mais a necessidade energética de estarem apaziguando e cultuando essa energia do que outras, né? Assim como a própria questão de Iami. Iami é um culto onde, primeiro, não existe iniciação, o que existe é em mulher, é um pacto, é um juramento, né? Onde, pelo conhecimento que eu possuo, ninguém se autodetermina a fazer essa iniciação. Essa pessoa ela precisa dispor de uma certa vitalidade e de uma certa postura para que ela possa ingressar no grupo, né? Ademais, é importante destacar o seguinte: todo mundo precisa, sim, né, de acordo com as suas necessidades energéticas, apaziguar Iami. Mas isso não significa que todo mundo tem que fazer o pacto em mulher, né? Isso não significa que eu acordei hoje, não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou apaziguar Iami. Não, isso não existe. Todos os rituais feitos dentro da religião tradicional Yorubá são feitos pautados nos versos, na orientação de Ifá, seja do jogo de 16 búzios, conhecido como Erinilogum, ou seja no Iquim-Fá ou no Pelé-Ifá. Né? Não existe essa simpatia, eu vou colocar uma maçã no pé da árvore para conseguir isso. Não, eu vou colocar um ebó ali que vai resolver. Eu vou fazer um etutu que vai dar certo. Não, isso não existe. Né? Para que você possa fazer qualquer ritual dentro da religião tradicional Yorubá, existe a necessidade real de uma orientação oracular. Então essas generalizações são perigosas e no meu ponto de vista, não contribuem para a prática saudável do culto ao orixá. Por quê? Porque eu defendo a seguinte tese, que o indivíduo ele tem as suas necessidades energéticas, que cabe ao oráculo identificar e mostrar para ele qual ele deve buscar. Então, por exemplo, Ogum é um orixá que abre caminho, mas isso não significa que todo mundo que for fazer uma oferenda para Ogum vai abrir o caminho daquela pessoa. Não, isso é mito, isso é lenda. Ogum ele vai abrir o caminho daquela pessoa que tem a necessidade energética da energia e do axé de Ogum na sua vida para que ela possa ter caminho aberto. Agora, se uma pessoa, por exemplo, ela não tem a necessidade da energia de Ogum, mas ela está com o caminho fechado, ela pode fazer 1000 oferendas para Ogum, que o caminho dela vai continuar fechado. Não é isso que vai resolver o problema. Senão, não existia necessidade de consultar o oráculo.
Então, por um exemplo, se identifica-se no jogo que a pessoa precisa fazer um determinado ebó, ou que a pessoa precisa de uma determinada medicina, ou que a pessoa precisa fazer alguma oferenda específica para algum orixá com o objetivo de atrair aquele axé, aquela força, aí sim, buscando no oráculo isso, consequentemente, vai estar se suprindo uma necessidade energética daquela pessoa e, consequentemente, aquela força vai ajudá-la a abrir o seu caminho. Então, por um exemplo, uma pessoa ela pode estar com alguma deficiência energética, alguma necessidade em relação ao orixá, ao batalá, e ela pode simplesmente, através de um ritual para essa energia, conseguir com que o seu caminho seja aberto, sem a necessidade de ela ter que recorrer à energia de Ogum para que isso aconteça, né? Então esse padrão de especialidade, ele existe sem dúvida, eu acredito piamente de que os orixás eles se destacam em algumas áreas, mas isso não pode ser usado como receita de bolo e se determinar antecipadamente o que as pessoas devem fazer por conta disso, não. Tem que se apurar na consulta ao oráculo a necessidade energética daquela pessoa, compreendendo sempre a importância da individualidade do ser, né? Por quê? Porque Ori, ele é individual, né? Não é coletivo, é igual ao digital. Não existe uma pessoa no mundo com uma digital igual a de outra, igual Ori. Você pode ter o mesmo Odu que uma pessoa, você pode ter o mesmo orixá que uma pessoa, mas isso não significa que a sua vida é igual a dela, né? Então é importante as pessoas compreenderem e assimilarem isso dentro do ponto de vista Yorubá, né? Que compreende bem a individualidade do ser. Essas generalizações, vamos fazer isso que vai dar certo, ela é um pouco afro-brasileira. E muitos têm trazido isso para a religião Yorubá, infelizmente, visando apenas o lado financeiro. Só que o que acontece? Não adianta o sacerdote generalizar e financeiramente lucrar com isso, enquanto, infelizmente, os devotos ficam cada vez mais transtornados, perturbados, sem saberem realmente o porquê estão sendo submetidos a determinados rituais, né? É muito importante as pessoas terem essa consciência, né? Dentro do ponto de vista Yorubá, né, todo mundo pode fazer determinadas iniciações, mas é importante destacar o objetivo da pessoa. Se ela está fazendo aquela iniciação porque ela simplesmente quer se aprofundar naquele orixá, se ela está fazendo aquela iniciação por uma questão de predestinação, se ela está fazendo aquela iniciação por gratidão, se ela está fazendo aquela iniciação porque ela acredita que fazendo isso ela vai atrair o axé daquele orixá para a vida dela, e exatamente o pós-iniciação, como ela vai se portar, qual vai ser a postura dela, o comportamento, como ela vai usar aquela energia que ela buscou na vida dela para o equilíbrio dela, né? Agora, uma iniciação que eu particularmente acredito que não faz mal para ninguém, mas que é importante sim as pessoas pensarem muito bem antes de fazerem, assim como eu acredito que as pessoas devem pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa na vida, é a iniciação no culto de Ifá. Por quê? Porque eu acredito, isso é uma crença pessoal baseada na minha experiência, né, no empirismo, que a iniciação de Ifá ela tem uma finalidade muito diferente da iniciação no culto dos outros orixás, né, que é a prática do autoconhecimento e possibilitar ao ser a identificação das suas predestinações e daquilo que é bom e daquilo que não é bom para a sua vida. Sendo assim, eu recomendo essa iniciação para todos que queiram ter um maior entendimento a respeito do seu próprio destino. Isso não significa que amanhã todo mundo tem que sair por aí fazendo Ifá, de forma alguma. A pessoa tem que buscar essa iniciação consciente das responsabilidades que ela vai assumir depois disso. E principalmente, compreendendo que essa iniciação não é uma iniciação sacerdotal. Não quer dizer que a pessoa iniciada no Ifá, depois de iniciada, ela vai se transformar por mágica num sacerdote. Gente, isso não existe. O sacerdócio, ele envolve iniciação, envolve tempo de prática, de estudo, de busca pelo conhecimento, de treinamento, que é a formação sacerdotal, né? Envolve avaliação e depois disso, aí sim, a responsabilidade sacerdotal, ou seja, é um processo que leva muito tempo. Não é um processo que a pessoa, por ter sido submetida a uma iniciação, vira num passe de mágica. Isso não faz o menor sentido e é importante demais destacarmos isso aqui nesse vídeo, tá?
Outras iniciações, eu acredito que devem estar baseadas e pautadas no Odu da pessoa ou na orientação oracular e na própria vontade do indivíduo, né? Desde que haja um casamento entre essas informações. Não podemos acreditar que o fato de a amoxicilina ser um antibiótico quer dizer que ela resolve todos os problemas de infecção. Mentira! Muitas vezes você precisa de uma cefalexina, né, e tantos outros antibióticos que existem no mercado. A mesma coisa é com o orixá. Né? Não é porque uma determinada energia ajuda muito uma pessoa que significa que ela vai ajudar tantas outras. Não, gente, isso também não faz o menor sentido. É importante compreender a individualidade do ser. O que faz bem para João nem sempre pode fazer bem para Maria. Então cabe a Maria buscar o que faz bem para ela. Como? Através da consulta oracular. Né? Infelizmente, essa prática de vamos fazer iniciações atrás de iniciações sem a consulta ao oráculo é algo muito ruim e tem prejudicado a vida de muita gente. Né? Então, se você ainda não cometeu esse equívoco, né, pense muito bem. Né? Sempre fique pautado na orientação oracular. As pessoas sempre mandam mensagens para mim no WhatsApp querendo marcar rituais. Babá, eu quero me iniciar nisso. Babá, eu quero fazer tal ebó. Babá, eu quero saber quanto que o senhor cobra para poder fazer ebó de não sei o quê. A primeira coisa que eu respondo, o primeiro contato das pessoas conosco no templo é através da consulta. Por quê? Porque é na consulta ao oráculo que eu vou conhecer a pessoa, que a pessoa vai me conhecer e que eu vou identificar ali as necessidades energéticas dela e ter condições de orientá-la. Esse negócio de receita pronta, no nosso templo, não funciona. Nós não acreditamos nisso, tá? Então é importante as pessoas também compreenderem essa questão, tá? Então, queridos, espero que vocês tenham compreendido essa questão das energias e necessidades energéticas. Todas as energias do panteão são maravilhosas, sem dúvidas, né? Nós devemos celebrar, louvar, cultuar, mas nós precisamos buscar, sim, através da orientação oracular, quais são as nossas necessidades, né? Para que a gente não saia por aí, infelizmente, buscando coisas que não estão no nosso caminho e que muitas vezes, não porque não é bom, mas pelo fato de não estar no nosso caminho, ao invés de nos ajudar, pode acabar nos atrapalhando. Né? Então é importante compreender isso muito bem para que as pessoas tenham uma vida equilibrada e harmonizada, porque o culto de orixá é isso, né? É a busca do equilíbrio e do crescimento espiritual, tá bom? Muito obrigado a todos pelos ouvidos atentos, né? A todos que têm acompanhado o nosso trabalho, aqueles que gostaram do vídeo, por favor, curtam. Aqueles que não gostaram, podem também colocar lá o dedinho para baixo, né? A gente não tem nenhum problema com isso, mas podem, né, se pronunciarem nos comentários, tanto elogiando como criticando, podem nos enviar sugestões de novos temas. Para aqueles que desejam conhecer o nosso trabalho, podem marcar conosco pelo WhatsApp no número 011 96448 9094. Nesse número vocês conseguem agendar consultas, né? E se quiserem também enviar sugestões para vídeos, enfim, fiquem à vontade. A única coisa que eu não faço no WhatsApp é responder dúvidas individuais. Isso eu não faço, tá? Porque é o que eu digo e sempre repito, eu não ensino orixá pela internet. Eu falo de orixá e da religião tradicional Yorubá, o que é bem diferente. Um grande abraço a todos, até os próximos vídeos. Iriu, tchau, tchau!